Apareceu um rosto ou ainda não? Apareceu o rosto? Tá. Então tá bom. Ah, que bom. Então tá. Todos vocês. Deixa eu ver aqui quem fala. Peraí, deixa eu já começar agora a dar alguns nomes. O Flávio falou que se todo mundo abrir a câmera, começa a ficar fraco. Tá. Mas quando vocês quiserem aparecer um pouquinho ou falar especificamente, porque eu acredito não só a minha curiosidade que eu tenho em ver o rosto de vocês, né? Aqui do lado de cá a gente fica com bastante vontade dessa sintonia, mas também porque eu imagino que a maioria de vocês estão chegando hoje, né? A gente está com a turma de São Paulo, de Ribeirão Preto e de Rio Preto, se eu não me engano, tá? E tem alguém que já está no curso e está seguindo ou são todos alunos novos? Se alguém quiser falar ou escrever, eu fico com o celular aqui, então eu vou lendo o texto de vocês. A Paula está quase finalizando. Paula, você é de São Paulo? Último semestre, Flávio. Tá. Ah, entendi. Então, não todos são novos, na metade. Tá. Entendi. Vocês são de São Paulo? Vocês que estão mais respondendo? Sim, sim, tá. Então, isso, vou colocando. São Paulo. Pode botar todo mundo aí o nome, depois eu volto e acho vocês aí. Descrevendo, Michele, eu iniciei em fevereiro de 2020, no meio do curso. Ah, legal. Tá. São José, Anadege. Tá. Porque quando foi essa turma de São Paulo, praticamente, iniciei no ano do Rio de Janeiro. Ribeirão. Tá. Sérgio de Ribeirão, turma de São José do Rio Preto. Tá. Essa turma de São Paulo, quando foi no começo, né, agora está fazendo, deu o tempo do curso inteiro. Então, quando começou uma outra turma, acho que foi em 2019, tinha uma turma muito grande começando. Então, esses aí todos concluíram. Esses de São Paulo que chegaram, mas já tem gente que já está no finzinho mesmo, né? Só praticamente não pegou esse módulo. Tá. Ah, entendi, Ana, você já concluiu. São José. Eu fui para Ribeirão, antes, né, quando a gente estava podendo, pessoalmente, eu acabei conhecendo Ribeirão, não conheci a turma de São José. Em São Paulo, a gente está sempre... A Maria de Guarulhos, terminei, Mara, desde agosto, tá. Então, vocês viram que a gente está com um mix aí total. Uns começando... Quem está começando nesse módulo? Tá. Meditação. A Paula também está concluindo. Paula, você é da onde? Você é de São Paulo? Ou de Ribeirão? De SP. Ah, entendi. Então, você entrou praticamente depois daquele grupo, né, que era um grupo bem grande. Adri, março. E vocês... Quem que está começando hoje? Tem alguém aqui começando agora, nesse módulo? Aí pode escrever também. A gente dá um... Fevereiro de 2020, no de São Paulo. Tá. Tem alguém, então, que está começando hoje, ou todo mundo já conhece a casa e o formato do curso, e essa forma que a gente está adotando agora, que é esse online, né? Porque para quem já está, então vocês já fizeram outros módulos, vocês já conhecem o esquema desse formato e como que a gente funciona, horários de intervalo, tudo isso. Está tranquilo. Então, todo mundo, de alguma forma, já está em andamento no curso ou tem alguém que está chegando? Deixa eu ver metade. É isso? Todo mundo, então, já em andamento? A maioria? Ali também, então vocês já estão, tá certo. Ah, então tá bom, então tá mais fácil. Se todo mundo já tá na casa, tá? Mas se tiver
Então vou reforçar aqui, daqui a pouco também vai entrando mais gente, mas geralmente quando está começando, o pessoal chega pontual, quem está começando, né? E tiver aluno novo, dá esse alô, coloca aqui que você está chegando agora, né, para ser recebido, tanto aqui no curso, também pelo grupo. Eu sei que alguns grupos têm bastante movimento na integração lá no WhatsApp, principalmente aqueles que já se conheceram pessoalmente, né? Mas quem entra nesse formato, às vezes demora um pouquinho mais para achar pessoas, né, no grupo, para fazer as identificações, trocar as coisas bacanas que são desse curso, né, porque é importante essa troca, ela é muito rica dentro desse curso, né, vocês trocarem o conhecimento de vocês. Alguns aqui já têm conhecimento do conteúdo, né, alguns módulos, tem algumas pessoas que já têm bastante conhecimento de alguns módulos específicos, como nesse de meditação, por exemplo, pode ser que tenham pessoas que já meditam, ou algum professor, ou pessoas que entendem de anatomia, sistema nervoso, que a gente vai falar bastante, então já tem um conhecimento de alguma parte do curso também. Mas também tem pessoas que já conhecem, por exemplo, já entram no curso e já têm um conhecimento, já são terapeutas, né, nas suas áreas específicas, então já podem trocar bastante, partilhar o seu conhecimento, e outros têm outros conhecimentos que são os conhecimentos de vida que a gente tem e que sempre enriquecem o curso, né? Tem pessoas que não têm conhecimento do conteúdo, mas tem trocas importantes para fazer, né? Todo mundo tem coisa importante para partilhar, por isso que eu gosto muito quando a gente está no ao vivo, assim, vocês sentem isso bastante, e aqui vamos ver como a gente consegue desenvolver essa dinâmica, se a turma é mais falante ou mais quietinha. Gosto muito de ouvir vocês, de conhecer um pouco de vocês, da história, do que vocês fazem, do que vocês... Está travado? O Luiz falou que travou. Está travado para alguém mais? Ou só para o Luiz Sérgio? Não. Tá. Luiz, dá uma verificada na sua rede, ver se está ok. Por enquanto, para a turma não está. Pior que de sábado, às vezes, dá essa travada. Vão me falando. Tá bom? Tenta dar uma verificada. Tá. Uma verificada. Então, é isso. Então, assim, eu vou ficar bem feliz se a gente conseguir partilhar de alguma forma, se quando acabar os módulos, algumas pessoas a gente já tiver com mais proximidade, e em vocês também, né, que a gente reforce essa aproximação nesses módulos, acho que faz parte também desse conteúdo aqui. Então, assim, a gente vai começar, tem bastante coisa, eu já vou me apresentar, eu sou Laura, né, deve estar aí no nome, mas antes de tudo e qualquer coisa, que eu até já falei bastante, a gente vai fazer um pouquinho de silêncio, aquela experiência direta, sem nenhuma informação, sem nenhum conteúdo, sem nenhuma expectativa nem julgamentos. Então, simplesmente, se você estiver deitado agora, eu vou sugerir que você levante. Eu sei que tem gente que dorme, e sábado é aquele dia, e às vezes a gente liga, começa a aula dentro da cama, né? Eu conheço, eu sou mãe de 2 meninas que estão no online, também faço algumas coisas, então eu sei como é que é, às vezes, o dia do sono a gente fica na cama. Se você estiver deitado, pelo menos senta para fazer as meditações, isso já vai de alguma forma te despertar, porque o curso também ele é outra coisa quando a gente senta, lava o rosto, senta numa cadeira, tá bom? Então, agora sente de alguma forma, a gente vai ver formas de sentar, formas de acomodar o corpo, agora é livre, você faz a sua sensação, você vai seguir o seu instinto e se acomodar. Eu aqui estou numa cadeira, eu faço o curso inteiro sentado na cadeira, mas se você estiver numa cama, ou quem gosta do chão, por enquanto, fica como vocês quiserem, tá bom? Vamos apoiar as mãos nas coxas, de alguma forma, deixa os braços repousarem. Só vou pedir a gente levar um pouquinho os ombros para trás, para ficar com a coluna mais confortável. Então, a gente vai fechar os olhos um instante. É bem simples, a gente vai ficar pouquinho, tá? Vamos fechar os olhos.
sentir aquela sensação de relaxamento dos olhos, tá? Procurem manter os lábios unidos, quem puder respirando pelo nariz. Isso. Então, primeiro se perceba sentado, na posição que você escolheu. Perceba um relaxamento maior do seu rosto, relaxando os olhos, a boca. Observe se esse corpo está confortável nesse assento que você escolheu. Observa um pouquinho a sua respiração pelas narinas. A gente observa a respiração fica mais longa, mais desperta. Então, pode respirar um pouquinho mais longo, um pouquinho mais desperto, com a sensação de expandir o espaço do tórax, levar mais os ombros para trás. Aquela respiração do bom dia que a gente faz quando acorda, de uma forma bem natural e agradável. Então, respire de uma forma agradável agora para você. Procure soltar o ar devagar, sem pressa. E observar essa respiração. Então, acomodou o corpo, olhou um pouquinho para esse corpo, acomodou a sua respiração no espaço desse corpo. Agora olha um pouquinho para a sua mente, os seus pensamentos, o movimento de pensamentos passando, ou o silêncio. Observa a qualidade da sua mente, como você observa a qualidade do seu corpo sentado, você observou a qualidade da sua respiração nesse momento, só olha um pouquinho a qualidade dos seus pensamentos. Mesmo que você misture o observar com eles acontecendo, cria um pouco de distância nessa observação. E se olhe com um pouquinho mais de distância. Como se você conseguisse e consegue olhar o seu corpo sentado, confortável, a sua respiração acontecendo, e o silêncio, a calma, a tranquilidade ou os pensamentos acontecendo. Por isso, não interfere naquilo que você observa, apenas observa o que você vê. Então, respirando um pouco mais profundo novamente, volta a observar a respiração. Respira profundo, solte o ar pelas narinas. Aí, devagar, vamos abrir os olhos, relaxar o corpo. Gente que gosta de sair de uma situação de silêncio sem movimento, mantém esse
silêncio no corpo por mais algum tempo. Mas, como a gente fica bastante sentado no curso, se você tiver vontade de sempre que acabar, dar aquela espreguiçada no corpo, sabe, movimentar um pouquinho o pescoço também, é gostoso. Então, deixa o corpo falar e você atende. Se você sente as costas, precisa ficar um pouquinho em pé, fique. A gente pode dinamizar o corpo a favor de prestar atenção na aula. Isso é bem interessante também, é uma ferramenta que a gente tem, como que a gente desperta o corpo para ficar atento. O alimento que a gente vai escolher também, que vai deixar a gente mais desperto para aquilo que a gente escolheu fazer. Depois a gente fala dessa relação do alimento, tá? Então, falando do módulo de meditação especificamente, tá? A maioria, então, já está no curso, já conhece a dinâmica, e o módulo de meditação e autocura, né, ele tem esse nome, é importante, e nós vamos começar o conteúdo escrito falando um pouco de autocura, que a ideia inicial, né, do Daniel é que esse módulo, ele seja o módulo para o terapeuta, no primeiro momento. O módulo que o terapeuta vai praticar o autocuidado, né, autocuidado, autocura, a gente já vai ver esses conceitos. Dando a entender que para a gente cuidar do próximo, a gente tem que pelo menos estar em dia com a nossa autoobservação, com o nosso cuidado. Não que a gente não pegue uma gripe, que a gente não fique adoecido, que a gente não tenha aborrecimentos e questões mentais. E a gente falou agora 1 minuto e talvez alguns já perceberam isso rapidamente. A vida acontece e a gente vai ter. Mas a autoobservação e a forma de como a gente vai se cuidar, ela faz diferença no ser terapeuta. Como um exemplo falando aqui, né, se eu venho aqui dar aula, eu posso estar gripada, tem direito, pode ter problemas acontecendo na mente, mas... Bom dia, professora, licença, desculpa interrompê-la, tá? Oi, Bia! Tudo bem? Tudo, vem aí. Pronto, eu só vou pedir para você aguardar só um momento, porque vai chegar uma turma, tá? Vai entrar, né, agora no momento, acho que aconteceu um imprevisto, mas eles vão entrar agora, é uma turma nova, tá bom? Da turma da Paraíso, e aí eles já falam com você, tá bom? Se que eles estiverem entrando, eu já falo para você já dar continuidade, tá bom? Vou pedir para você aguardar só um momento. Bia, Oi? Deixa eu te falar. Então todos eles que estão aqui, eles já estão em curso, porque eu estou perguntando se tem aluno novo, eles vão chegar agora. Aconteceu um imprevisto, mas aí eles vão entrar agora, tá? Acho que já estão entrando já. E aí, só vou pedir para você aguardar só um momento, se você puder dar boas-vindas a eles também, tá bom? Eu vou, então, tá, eu espero. Eu vou batendo um papo com eles então. Gente, vocês estão ouvindo, né? Obrigada, Pro. Imagina. Então, vamos já exercer aí o acolhimento para os alunos novos, que vão chegar cheio de pergunta. Geralmente é assim, por isso que eu já comecei perguntando se eles estavam aí para acolher, mas vamos lá. Tá, então, enquanto eles estão entrando, a gente vai falando um pouco. Chegamos. Então tá, chegou. Chegou mais alguém, vamos esperar os alunos para eles. Opa! Natália, você está chegando agora? Você é aluna nova? É isso? Sim, a gente estava perdido em outra sala. Entendi, tudo bem. Essa turma que já está aqui, a gente já até fez uma pequena meditação, mas e mais nada. Então, estava começando a falar do próprio módulo, agora vocês chegam e a gente continua. Quantos vocês estavam mais ou menos na outra sala, Natália? Você tem ideia? Nossa, não faço ideia. Acho que uns 5, talvez, 6. Tá bom. Tá bom, tranquilo. Não, só para ver o número aqui que vai aumentar, e aí para quando a gente já puder começar. Bom dia, Márcia, Mirtes, Júlio, Carla. Bom dia. Bom dia. Vão chegando, a gente já estava aqui numa sala, essa turma que está aqui nesse momento já são alunos de Ribeirão, de Rio Preto, de São Paulo,
E aí estamos agora esperando vocês chegarem. Bom dia, Renata, Camila. Júlio, não, Júlio, eu, na verdade, Júlio, eu só nem me apresentei, eu estava justamente perguntando de onde a turma era, que eu estava esperando os alunos novos, agora vocês chegaram, e eu fiz uma pequena, mas muito pequena meditação, né, que eu sempre faço quando a gente chega, antes até de me apresentar, para a gente chegar, e já vou falando, então, quando vocês vão entrando, eu já vou falando, né, no formato do módulo de meditação, que a gente vai fazer essas pequenas meditações antes de todo intervalo e depois de todo intervalo a gente faz, porque mesmo no módulo ao vivo, hoje, São Paulo, prazer, aí, então tá, então também só moro aqui, também conheço, estou aqui no online, mas estamos perto. Então, o que está chegando é a turminha de São Paulo, né, gente? Vão chegando, se quiserem falar alguma coisa, falem, se apresentar ou tiver alguma dúvida, podem sempre interromper, eu gosto de conhecer um pouquinho de vocês. Teve turma já que eu acabei conhecendo mais os alunos novos, que eles apareciam mais do que os que já estavam, né, já tinha dinâmica, a Camila do Guarujá, ei, que delícia! Então, tá. Eu... Mirtes, também de Santa Cecília, isso aí, muito bom, vamos vindo. Então, no módulo, a gente vai fazer essas pequenas meditações no presencial, elas também são nesse formato entre entre os intervalos, eventualmente a gente faz uma ou outra meditação maior, mas mesmo no presencial, porque a gente tem pessoas aqui que nunca meditaram, e tem pessoas que já meditam, que têm experiências muito longas, de muitos anos, então essas pessoas vão, né, vão usar o módulo, assim, para trazer outros aprendizados, e sempre a experiência, mas a gente vai, assim, de certa forma, acolher também aqueles que não conseguem ficar mais que 10, até mesmo no online, isso fica um pouquinho 10, 15, 20 minutos, e dentro do espaço que a gente tem para a teoria, tá? Então, a prioridade vão ser as pequenas meditações. E essas pequenas meditações, elas são muito, muito ricas, muito interessantes. A gente acha que, quando vai sentar para meditar, principalmente quem já medita aqui, né, que tem que fazer aquela longa meditação, 30 minutos, 40, 1 hora, tem que ser sempre nessa intensidade, e a intensidade realmente ela tem uma profundidade na experiência, não tem dúvida, né, quando o corpo realmente fica quieto, e a gente conhece os limites da nossa mente, né, a gente controla ela com muito mais tempo, mais forte, e a gente tem, dentro desses 2 módulos, a gente tem tempo para exercitar isso em casa. Essa é a nossa lição de casa, as práticas meditativas direcionadas que a gente vê no fim do dia. Então, quem medita mais tempo pode usar esse tempo, então, sozinho e aprofundar essa experiência. Mas as pequenas meditações, elas também são muito importantes. Por exemplo, quando eu vou começar o curso aqui, antes de entrar com vocês, eu estava sentada aqui 5 minutinhos, silenciando as minhas próprias impressões, que todos nós temos. E isso tem muito a ver com a intenção, que foi o que eu estava começando a falar, quando agora entrou a turma toda, eu estava começando a falar quando a gente é terapeuta. Então, quando você vai fazer um atendimento, quando você vai atender uma pessoa, ou fazer uma dinâmica em grupo, ou fazer uma massagem, qualquer coisa que seja envolvida com o trabalho do cuidar do próximo, a gente tem que se esvaziar de si mesmo. A gente vai começar o curso nesse conceito, na parte teórica, eu já vou colocar o material. A gente tem que fazer essa faxina para poder estar inteiro. Imagina se eu venho aqui dar aula e estou com a cabeça dinamizada numa discussão pessoal que eu tive agora há pouco, ou num problema meu pessoal. Eu não consigo ser inteira para vocês. Então, a meditação, ela atua muito nesse sentido, né, também, especificamente falando do curso, para que a gente possa
sermos terapeutas de uma forma mais completa, que a gente tenha essa visão do cuidar do outro integralmente, que a gente não, quando o outro trouxer o problema dele, que a gente não vire disso uma conversa e bata um papo sobre o nosso próprio problema similar ao problema do outro, e isso vai, pega um outro ritmo de atendimento, a gente acaba saindo. Então, a meditação, ela ajuda muito nesse filtro de atendimento e no autocuidado. Então, também, a gente tem que ser exemplos de autocuidado, nós temos que trazer essa intenção de cuidar de si mesmo o tempo todo, não é de vez em quando, não é só quando vira o ano ou quando começa alguma coisa, quando começa um curso que a gente se empolga, a gente tem que fazer isso o tempo todo, mesmo dentro dos nossos erros, porque a gente sempre está aberto a errar nas coisas, errar na nossa escolha de alimentação, a errar nas nossas atitudes, mas a autoobservação, ela já é autocura, quando a gente consegue olhar para as nossas mazelas e trazer uma ação, uma ação coerente dentro dos nossos próprios erros, que a gente possa olhar para eles cada vez mais de forma diferente. A meditação, ela possibilita um pouco a gente parar, se enxergar um pouco, trazer um pouco para dentro essa observação. E a gente vai olhar nesse lugar. Então, eu já vou passar o material só rapidinho. Então, eu sou, para quem chegou e também não tinha me apresentado, eu sou a Laura Cavalcante, tá? Meu nome. Eu vou fazer 48 esse mês mesmo, fazer 48 anos. Que mais? Eu tenho 2 filhas, uma de 21, uma de 12, então eu conheço bem esse universo também do ser mãe na pandemia, do gestar, todas essas coisas que também fazem parte desse assunto. Eu sou formada, minha formação acadêmica é estatística, então eu sempre gostei muito de... É engraçado, uma professora de meditação falando, eu sempre gostei muito de matemática, as pessoas entram em choque, mas eu realmente gosto até hoje, de matemática, quando eu estudo com a minha filha, eu vejo que eu ainda gosto bastante, é uma coisa que flui, e falo isso até para estimular, porque eu sei que tem pessoas aqui que são dentistas, que trabalham em empresas, como eu trabalhei muitos anos, e depois fizeram transições na sua carreira. Tem pessoas aqui que estão fazendo esse curso para fazer uma transição de carreira, tem pessoas que estão aqui para se curar, tem pessoas aqui que já são terapeutas, estão aprofundando o conhecimento, então tem vários formatos. No contexto de quem trabalha com outra coisa, então, é uma forma de dizer, assim, também que eu trabalhei, então me formei em estatística, trabalhei vários anos em bancos, instituições financeiras, conheço esse universo que é trabalhar das 9 às 6, e no fim você sai de casa às 7 e pouco, chega às 9, o que é isso? Quando a gente passa por essas experiências, depois a gente faz um atendimento com pessoas que são assim, a gente é mais real, porque às vezes a gente quer passar uma dieta para uma pessoa, quer passar uma coisa, mas essa pessoa, ela chega do trabalho 10 da noite, então falar para a pessoa tomar um caldo às 6h30, às 7 é utópico. Isso funciona, é lindo, mas não funciona para todo mundo. Então, a gente, entrar na realidade da pessoa é a forma de ser terapeuta. A meditação também nos auxilia muito nessa possibilidade de enxergar a outra pessoa por completo, sem as nossas impressões, sem julgamento. Então, aí fiz estatística, e quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu comecei a praticar yoga, e aí despertou alguma coisa que já era latente, e depois eu fiz um curso de formação de yoga de 3 anos, hoje tem poucos cursos longos, que são bacanas, como o curso de naturopatia. Ter esse período é muito importante, sim, ele traz um amadurecimento, ele filtra, ele faz com que a gente passe por processos e use o curso dentro desses processos, então é muito bom quando o curso é maior, numa época do mundo onde todo mundo quer um curso para uma semana, onde a gente quer tudo para ontem, onde tem toda a informação na internet, é muito bom poder digerir as coisas com calma.
Aí fiz esse curso de formação e não tinha intenção de dar aula de yoga, eu fiz porque eu gostava mesmo, como acredito que alguns aqui da naturopatia também passam esse processo de quererem fazer, né, conhecer aquilo, porque são identificadas com aquele conhecimento, porque gostam, e aí fiz isso, e aí no meio do curso, sim, aí tem um processo, né, de transformação, de amadurecimento, e depois, então, eu comecei a dar aula, e aí fiz essa transição espontânea. Não é que eu não gostava do meu trabalho anterior, né, não era uma insatisfação, a coisa apenas foi acontecendo. E aí, então, aí já tem quase 20 anos que eu dou aula de yoga, e faço meditação praticamente nesse mesmo tempo, porque eles estão associados, e depois eu fiz um curso de terapeuta Ayurveda em 2009, então eu também sou terapeuta Ayurveda, como vocês, também sou terapeuta, faço atendimento, às vezes eu dou aula de Ayurveda no curso, quando precisa, e fiz também o de terapeuta Ayurveda, a minha pequenininha tinha umas questões de alimentação, isso me estimulou por fazer, e foi muito fantástico a gente sempre poder, como primeira opção, tentar um processo de cura, de entendimento de forma natural, que é do naturopata. Quando a gente usa a alopatia, é a nossa alternativa. Então, né, eu gosto quando a gente pensa assim, que a nossa primeira opção de cura são elementos naturais, que vão ser menos agressivos ao corpo, né, que vão ter uma dinâmica mais natural. Quando a gente precisa, recorre à alternativa, que é usar assim, alguns tipos de remédios necessários em alguns momentos para algumas pessoas. Então, fiz esse de terapeuta, e aí, desde 2008, aí eu dou aula na Unital também, faço o curso de formação de yoga, terapeuta Ayurveda e de meditação também, eles sempre têm a porta aberta como a Unip para receber esses cursos, né, e depois dei 5 anos também no curso de anatomia lá na Unifesp, na Santa Casa, de yoga, e já tem acho que quase uns 4 anos que eu estou no curso de naturopatia. Eu sou muito fã desse curso, eu fiz uma pós de saúde integrativa no Einstein, eu queria fazer esse curso, essa pós, que é muito boa, mas em termos de pós, esse curso aqui, ele é fantástico, assim, eu sou muito fã desse curso, ele tem a possibilidade de aplicação das técnicas naturopatas, das técnicas, né, complementares, de forma muito dinâmica, é um curso muito dinâmico, acho que vocês que já estão há um tempo maior já sentem isso, né, que você pode usar isso. Acaba o módulo, quando acaba o módulo, você já vai integrando isso na sua rotina ou agregando conhecimento. Então, e por isso que os módulos são assim, por isso que cada um está num lugar dentro do curso, porque ele é dinâmico, e isso é bacana. Um conceito de Ayurveda que você falou hoje, mas eu ainda não fiz o módulo de Ayurveda, mas não tem problema, porque as coisas são dinâmicas dentro desse conhecimento do curso, e não para, né? Quando acaba o curso, o conhecimento continua. Falei bastante? Alguém está falando aqui alguma coisa aqui? São Paulo, bom dia. A Michelle. Professor, 26 anos como estou amando. Viu, Michelle? Muito bom, isso mesmo. É isso, né? As transformações, elas acontecem o tempo todo. Às vezes elas são bem profundas e marcantes, como mudanças profissionais, né? Às vezes muda do verão para outono e já é uma transformação. Então, a gente observar os processos com aprendizado. Eu vou colocar aqui Vocês estão com material já do curso. Eu fico com uma vontadezinha de trazer algumas coisas que eu vou vendo depois, porque com a pandemia eu acabei entregando esse material e ficou. Mas eu gosto sempre de trazer alguma coisa nova, assim, sabe? Mas vamos ver para não mudar. Ó, entrou? A Camila também não. Vocês já vão receber, fiquem tranquilos. Eu gosto, deixa eu abrir aqui, eu gosto de dar até, deixa eu abrir aqui.
de dar o material depois para vocês, tá? Isso, pelo Classroom, é isso mesmo. Mas, agora voltou, ficou lerdo aqui o negócio, deixa só um minutinho. Então, não tem problema, porque eu sempre gosto de trazer aquela tela efeito surpresa, sabe? Mas, deixa eu só ver uma coisa aqui, que vai voltar. Tá. Ai, ufa! Pronto, deixa eu abrir a tela inteira aqui. Então, assim, não se preocupem de vocês não estarem com material, eu gosto mesmo de cada página é uma surpresa, mas agora, no caso, vocês já têm o material, então alguns já olham, uns gostam, uns falam tomando, então, tudo bem. Porque o módulo, né, de meditação, o que a gente tem escrito aqui, ele é mesmo só uma referência, né, diferente de um material como tem o material de fito, de florais, que aquele conteúdo você traz ele para, como é que fala? Para aplicabilidade direta daquilo. Meditação, a aplicabilidade do curso é a prática que vocês vão fazer ou não durante a semana, e no tempo que corre o curso. E eu não, como eu já tinha feito uma pergunta para vocês, eu vou deixar para a gente fazer essa pergunta depois do intervalo, que é quem já medita. Vou deixar para perguntar depois do intervalo, porque como vocês são bastante, eu quero ouvir todo mundo, pelo menos no escrito, né, porque eu já tinha feito outras perguntas, tá bom? Então, meditação e autocura, já falei um pouquinho que a gente começa esse módulo falando, começando a falar de autocura para linkar essa autocura com a meditação. Por que que a meditação vai se integrar nesse conceito e como que a gente vai usar isso da melhor forma? Então, o conceito básico, tem pessoas que estão entrando, mas esse é para reflexão de todos nós, para a gente lembrar sempre, né, do que é um terapeuta, tá? Então, um profissional que dá assistência com alternativas, buscando integrar o indivíduo ao meio, seja pelo físico ou emocional, tá? Um bom terapeuta deve ter empatia, sensibilidade, sabedoria, ser cauteloso e prudente. Então, são conceitos que a gente tem que desenvolver, a gente desenvolve a nossa empatia, a gente desenvolve a nossa sensibilidade. Alguns têm isso muito naturalmente, tem isso desde, a gente vê isso em algumas crianças, né? Mas é algo que a gente desenvolve também com o passar do tempo do curso e com o passar do tempo de sermos terapeuta de fato. Você vê que quando as pessoas têm bastante tempo já como terapeuta, como as pessoas têm sensibilidade para captar qual é o desequilíbrio da pessoa, que é a coisa mais importante que a gente tem que captar num atendimento, né? Captar o que está acontecendo, porque a gente não vê o que está acontecendo ou não sente, às vezes, no primeiro momento da queixa da pessoa. Às vezes a gente tem que investigar o que realmente, né, de fato, causa os desequilíbrios. Então, a sensibilidade é desenvolvida, tá? Além de suas qualidades, deve exercer o autocuidado no intuito de obter e manter a autocura. O terapeuta deve estar com o corpo e mente saudável para cuidar do próximo. Isso é muito importante. De novo, não é isentar a gente de ter uma gripe, de ficar doente, de ter problemas, né, que atordoem a nossa mente. Mas a gente tem que caminhar no sentido da autocura o tempo todo, né? Então, a gente tem que buscar o corpo e mente saudável. E vou dar um exemplo, né, clássico da pandemia, porque fica fácil da gente sensibilizar, mas mesmo no começo, agora a gente tem um estado diferente. Vou falar do ano passado, tá? Quando começou, e muitas pessoas oferecem ajuda, né? Muitas pessoas oferecem para cuidar do outro na internet e tal, mas muitas dessas pessoas também estavam com a mente completamente atordoada por um processo que já era intenso. Então, quando que a gente vai ter força ou possibilidade de cuidar do outro? Por exemplo,
Se eu pegar uma gripe e tiver com febre, eu não vou poder atender a outra pessoa, porque eu vou ter que me cuidar, que curar. Então, se a gente está mentalmente muito abalado, né, no caso, como foi agora, se eu, terapeuta, estivesse com crise de ansiedade, com insônia, e etc., como que eu poderia cuidar de alguém que estava passando por aquele problema se eu não estava conseguindo nem administrar a mim mesma? A gente não precisa administrar a si mesmo, a gente pode recorrer a um psicólogo, a um médico, mas isso já é autocuidado. Quando a gente reconhece que precisa de ajuda e vai ao próximo, já é um passo de cura. Então, é importante a gente identificar como estamos nesse processo, né? Se a gente não identifica na gente muito desequilíbrios, como que a gente pode fazer o atendimento com qualidade, né? Digo, o melhor que a gente possa, quando a gente está saudável, quando a gente está com a mente clara no sentido de auxílio ao próximo, e as nossas ações, né? Se eu estou ali guerreando por alguma coisa, como é que eu posso depois trazer os aspectos necessários para fazer um bom atendimento. Então, a gente tem que refletir sobre isso, e isso engloba a nossa vida toda, né? Isso engloba a escolha que a gente faz para dormir, como que a gente acorda, se a gente acorda estressado vendo o celular, ou se a gente acorda e vê o céu, e olha o sol, e se conecta com a temperatura do dia, e observa, né, os sons da manhã, o alimento que a gente escolhe, né, a forma como a gente se relaciona com as pessoas durante o dia, tudo isso é autocuidado, né? Não é uma coisa isolada, não é, às vezes a gente coloca toda a responsabilidade de cura numa hora de um atendimento, mas não é assim. Então, o terapeuta, ele tem que trazer esses aspectos o tempo todo, né? Isso é o autocuidado. O autocuidado é essa conexão, esse fio condutor de autoobservação o tempo inteiro. O que é autocura? Curar a si mesmo. Para tal, é preciso compreender um pouco do seu próprio processo, entender seu estado físico e emocional, e conhecer as técnicas adequadas para se tratar. Toda busca de cura é uma forma de autoconhecimento. Eu acho que alguns de vocês já captaram muito que é autoconhecimento puro, o curso, e se a gente quer se tratar e se cuidar, e pessoas que passam doenças graves têm isso muito claro, né? A pessoa que fica assim, em situações assim, limites, né, de saúde, elas percebem muito o autoconhecimento, porque as pessoas querem reconhecer aquilo, né, que caminho que trouxe aquela doença, o que pode, é isso mesmo, é Lucas, né, por isso que eu tenho um sobrinho que chama Lucas, filho de meu cunhado Lucas é um símbolo disso mesmo. Então, assim, a gente tem que, estava falando do terapeuta, isso. Quando a pessoa fica, então, nesse estado de doença séria, ela olha formas que possam ajudar a curar. Vejam que tem pessoas que vão realmente para algum tipo de cura alternativa, que é o que a gente chama da nossa primeira opção, em estados mais sérios de cura, tentando buscar outras formas de compreensão daquilo que causou a doença. E isso é puro autoconhecimento. Então, assim, aí vou filosofar um pouco lá no yoga, ou na forma da gente compreender. Cura é autoconhecimento, porque nós todos passaremos daqui para uma outra, nós eventualmente pegaremos, né, doenças, mas o que é cura dentro dessa visão filosófica? É autoconhecimento. O autoconhecimento é a verdadeira cura, é aquilo que nos dá liberdade. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem liberdade, senão a gente está preso, né? A gente fica preso nas nossas próprias amarras, nas nossas próprias misérias. Então, o que é compreender o nosso processo? O que é compreender o processo? A naturopatia tem esse leque de compreensão do seu próprio processo em muitos dos módulos, né? Eu diria que a maioria dos módulos vão possibilitar a gente de compreender o nosso processo. Vou falar pelo Ayurveda, quando a gente
conhece o que é dosha, qual é o nosso dosha, qual é a nossa natureza, como que eu relaciono a minha natureza com aquilo que eu como, com a estação do ano, com a pedra, com os aromas e os temperos. Isso é compreensão de processo, é a gente se olhar a partir de uma forma de entendimento. Então, tem o Ayurveda, tem a medicina chinesa, que também, de uma outra abordagem, mas extremamente similar, também faz a gente olhar para como a gente funciona de fato, para a gente ter essa capacidade. E quanto mais a gente tiver essa capacidade, mais a gente vai auxiliar o próximo. Então, é preciso passar por esse processo. Quando a gente faz, você fala, nossa, módulo de floral, módulo de fito, módulo de pedra, todos eles vão trazer a possibilidade da gente olhar um pouquinho para dentro, compreender como é a nossa dinâmica, como a gente funciona, por que eu tenho essa insônia, por que tem a ansiedade, o que é, aí olhar o desequilíbrio, o que é a ansiedade dentro da visão da medicina chinesa, o que é a ansiedade dentro da visão do Ayurveda, o que é a ansiedade em relação aos florais. Então, tudo isso são formas que, quanto mais a gente aprofundar, melhor a gente atende o próximo lá para frente. Tá? Processos de autocura. Então, é preciso coragem. Então, pronto, aqui nós temos aqui, o grupo inteiro aqui não tem essa questão. Vocês começaram um curso, a maioria aqui, ninguém aqui é mais adolescente, aqui não é a primeira faculdade, não é uma faculdade ou uma pós, mas não é um curso que você está fazendo com 20 anos de idade, que ainda está na dúvida. Aqui todo mundo já é adulto, todo mundo já tem experiência de vida, aqui todo mundo já passou por uma faculdade, já passou por 1, 2, formas de trabalho. Então, quando a gente toma uma ação de fazer um curso desse, alguns profissionalmente, mas alguns querendo mesmo passar por um processo de transformação, é preciso coragem para passar por processos de transformação. Não tem, senão a gente fica lá em casa, vem televisão, hoje é sábado de sol, então, a gente faz escolhas nessa vida. Então, a coragem, ela nos estimula a encarar, quem sou eu, quem é essa ansiedade, quem é essa insônia, como que eu atuo nos meus relacionamentos, mesmo que a gente veja tudo de ruim que possa haver nas nossas mazelas. Mudanças do cenário de vida, comum, dentro de um curso de 24 meses, a vida está tão dinâmica, a gente fazer transformações, mas num curso como esse, de autoconhecimento também, muitas pessoas vão mudar de profissão, às vezes a gente revê relacionamento, a gente revê a cidade que mora, e começa a olhar as coisas como cura, como que eu vou atuar, que escolhas que eu vou fazer para a minha vida, como que eu quero viver daqui para frente, como que eu vou viver hoje nessa situação tão difícil da pandemia, como que eu vou escolher acordar hoje, como que eu vou viver no dia de hoje, escolhas que eu vou fazer escolhas para cura, ou vou fazer escolhas que vão ainda me deixar mais debilitada, e vou ser menos participativa do processo do cura do mundo, ou eu vou falar lá na frente, que a gente vai sentir isso, eu estou bem, eu estou saudável, então eu vou entoar mantra, eu vou fazer reiki, pela cura do mundo, porque eu tenho energia para partilhar com as pessoas, mas a gente só vai partilhar aquilo que a gente tem abundância. Se eu estou ali, numa outra relação com o meu dia a dia, dentro desse momento tão difícil, talvez não seja o momento de eu fazer essa partilha. Então, essas coisas vão passando aí pelas nossas escolhas, pelos momentos, enfim. Integração com o ambiente interno e externo, então, não achar que, aqui tem uma massa aqui dentro, que lá fora não nos atinge, então a gente pode sentir a mudança tanto do clima, se chove, não chove, se faz frio, faz calor, tanto quanto a relação do claro e do escuro,
o ambiente externo, como quem mora na cidade de São Paulo, quem mora em lugares mais calmos, como a gente pode falar do Sol e da Lua, e como sim a gente pode ir lá falar dos planetas. Que bom que a gente tem um curso aqui que a gente fica à vontade de sentir, de perceber que tudo está relacionado, que as coisas, né, estão interligadas e não enfim, não é bobagem, né? A palavra bobagem até, né, é inútil, mas assim, que tem relação. A gente consegue, algumas pessoas vivenciam isso, algumas pessoas estudam isso, e outras começam a observar, né? Por que se a Lua influencia na colheita, né, na pesca, na colheita das plantas, na melhor escolha de como eu vou, né, cortar a planta, qual é a época melhor para retirar do solo, qual é a época melhor para semear. Então, se isso tem relação com a natureza, a gente vai se sentir parte integrada disso, ou vamos entender que não, que só é bobagem, né, coisa do jornal. Ou a gente vai ter relação direta com a observação do que a natureza apresenta para a gente, mesmo morando em São Paulo, que às vezes a gente acha que não tem lua e não tem sol, né? Dependendo de onde a gente trabalha e vive, a gente fica um pouco longe, mas não é verdade, elas estão ali e eles vão nos nutrir também da mesma forma. Mudança de ambiente, trabalho, casa, cidade, país, gerar medo e desconforto, né? Quando a gente vai se olhar de verdade, às vezes vai passar por por essas situações, e tudo bem também, tá tudo certo. É importante a gente olhar o desconforto para a gente poder consertar, senão, se a gente foge, vira as costas, nunca vai olhar. Desenvolve consciência, discernimento, que é uma palavra muito importante, né? Discernimento, né? Entre o que é bom e ruim, certo e errado, positivo, negativo. Desenvolve bons sentimentos e bons hábitos, melhora as relações e outros ganhos. Então, desenvolvido com autocuidado. Autocuidado, procedimentos realizados individualmente para a manutenção da saúde e bem-estar. Autonomia, capacidade de realizar por seus próprios meios. Então, autonomia também é uma coisa bem importante na naturopatia. No próximo slide a gente já vê por quê. E o bem-estar, estado de satisfação plena e saúde. Quem aqui hoje sente bem-estar, né? Não precisa responder assim, mas a gente fazer essa reflexão. Eu me sinto com saúde hoje, eu me sinto bem, eu tenho satisfação plena, eu sinto a mente, corpo, emoções em estado mediano, ok? Então eu sinto bem-estar. Eu estou dormindo bem. Depois a gente faz as lições de casa, que são o que dá a nossa informação, que às vezes a gente não consegue ver assim numa visão macro, mas um ponto específico a gente já vê, né? Isso a gente faz no atendimento. Como você evacua diariamente? Sim ou não? Pronto. Você já consegue ter uma informação importante sobre o tal do bem-estar da pessoa. Você dorme bem? Você acorda disposto toda manhã? Quem acorda disposto? Como o dia de hoje, etc., a gente pode ter a vida, pode dar sobrecarga de trabalho, então eu acordo disposto toda manhã, só que já faz um mês que eu comecei a trabalhar até as 11 da noite, então eu tenho acordado acabado. Então não é nem da natureza da pessoa, tem uma situação de vida que faz ela acordar cansada, mas a natureza da pessoa é acordar disposto. A pessoa evacua todo dia, então são perguntas simples, né, do metabolismo da pessoa também, que vão dar essa informação de bem-estar. A gente pode olhar para a gente primeiro, tentar corrigir o nosso, e assim auxiliar o próximo. Nos processos, aí vamos chegar na meditação, nos processos de adoecimento, e daí a gente segue até o fim. Nos processos de adoecimento, percebemos que a pessoa deixou de ajustar-se aos seus valores, objetivos, ideais, perspectivas, sonhos. E nesse processo, o terapeuta deve esvaziar-se de si, pois também é um ser que carrega a sua própria bagagem, para que dessa forma possa verdadeiramente compreender a realidade que está diante de si. Então, o terapeuta tem que fazer esse esvaziar. Como? Meditar é uma técnica.
assim, simples, não tem custo, a gente só precisa do nosso corpo e da vontade, né, e o caminho para, assim, aprender, né, alguma forma a entrar nesse processo, mas não tem nada externo que você precise. Mas existem outras formas também de fazer, né, o esvaziamento da mente. A meditação, ela está em qualquer lugar. Eu posso fazer ela aqui dessa cadeira, posso fazer ela em qualquer lugar do mundo, você só precisa do seu corpo. Às vezes, quando a gente precisa de uma técnica, nossa, eu relaxo quando eu tomo um banho, mas nem sempre a gente pode, entre um atendimento e outro, tomar um banho e esvaziar-se de si mesmo. Então, são técnicas, né, e as coisas são complementares. Não é porque a gente usa de uma técnica que não precisa usar da outra. Como muitos, aqui, quem já é terapeuta, provavelmente já tem ali os seus patuás, as suas rotinas, né, seja de limpeza, né, de colocar, né, um aroma na sala, de fazer limpezas, de ter sua pedra, de fazer a higienização entre um atendimento e outro. E a meditação pode entrar nesse processo, tá? Gente, eu tô seguindo aqui, lascando a conversa aqui, tá? Se vocês tiverem dúvida ou quiserem fazer qualquer comentário, vão escrevendo aí que eu sempre tô lendo, ó, tô com o olho aqui e um na escrita, tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Se quiserem falar ou alguma experiência passou na tua cabeça, você quer partilhar com o grupo, pode partilhar. Nunca vai ser inválido, viu? Nunca. A gente aqui está com menos essa fala de pegar e um falar. Quando a gente tem o direto ali, às vezes a pessoa acaba expressando na palavra, mas pode usar essa expressão e escrever aqui. A gente acaba se conhecendo um pouquinho mais, né? Se a pessoa fala como a Michelle aqui falou da experiência, né, da vida profissional, e aí a gente vai conhecendo um pouquinho de vocês também, né, a gente vai se conhecendo um pouco mais, tá? E quando a gente fala de um, muitas vezes serve para o outro, né, na maioria das vezes serve. Então, vamos entrar agora num pouco do conceito da meditação, tá? A gente tem um intervalo que é 9h30, e aí a gente vai seguir até 9h25, e sempre antes a gente faz uns minutinhos de silêncio para a gente começar a sentir um pouco disso aí. Não ficar só na fala, né? Então, a meditação é uma palavra em latim que significa estar em um centro, voltar-se para dentro. Quem é o centro? Quem é o centro? Somos nós. Voltar-se para dentro de si mesmo. Parece fácil, né, quando a gente fala, né, estar no seu centro, mas, e não querendo dizer que a meditação é difícil, porque ela é uma técnica que todo mundo pode fazer, como andar, né, como caminhar, como nadar, todo mundo pode meditar, ela está ali para todo mundo, é uma questão de prática, treino e vontade, tá? Mas, assim, filosoficamente falando, quando a gente pensa estar no centro, é muito mais fácil a gente estar aguçado para fora, porque esse aguçado para fora são os nossos sentidos captando, né? Os tais dos 5 sentidos que a gente vai também abordar bastante, né? Seja a audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato. Tudo a gente está desperto, e a gente vive num formato de vida que desperta muito os sentidos, né? É muito barulho, muito estímulo visual, a alimentação, né, com esses paladares para tudo que é forma. Então, a gente é muito externo, né? E aí, quando a gente faz um certo recolhimento desses sentidos para olhar um pouquinho só para a gente, e quando a gente fala olhar para a mente, meu Deus, olha, cadê essa mente? Mas a gente pode olhar para a nossa coluna, que é mais fácil, uma coisa rápida, ou observar a respiração, são coisas que são mais táteis da gente observar do que a mente, né? Porque a mente a gente não pega na mente. Então, quando a gente fecha os olhos e tem né, essa virada de olhar para dentro, já é muita coisa. Se você fez isso hoje pela primeira vez, nós vamos fazer hoje algumas, se isso foi tua primeira vez,
imagina que tem pessoas ali na rua que nunca fizeram esse olhar para dentro. Então, quando a pessoa fecha os olhos e entra num movimento de pensamentos, fala, nossa, o que é isso? Não consigo, tem alguma coisa acontecendo, tem várias piadinhas até que as pessoas fazem, né, sobre esse fechar os olhos, mas o fato de fechar os olhos e identificar alguma coisa já é um passo muito grande do processo, porque a maioria da população nunca nem fechou os olhos para ter essa experiência. Então, hoje, se você fechar os olhos e sentir desconfortos, está tudo bem, você já deu um primeiro passo. Percebeu que existem desconfortos, seja no corpo, seja na mente, seja na sua respiração. Muitas pessoas vão fechar os olhos e vão sentir imediato, nossa, meu quadril, meus ombros estão pesados. Por quê? Essa autoobservação, de novo, é a autoobservação que vão permitir que a gente melhore o nosso autocuidado. Se eu já fecho os olhos e sinto dor nas costas, e sinto dor nos ombros, no pescoço, então é o caminho certo que eu tenho que olhar para isso. Se não olhar para isso, só vai piorar. Né? Então, esse fechar os olhos para a meditação, ele pode ser muito mais abrangente do que, às vezes, aquela expectativa imediata, nossa, eu preciso parar de pensar, eu estou muito ansiosa, eu preciso fechar os olhos e parar de pensar. Isso vai acontecer, mas com o tempo. Nas primeiras experiências de fechar os olhos e parar de pensar, pode ser que não pare de pensar, e tudo bem também, mas alguma coisa no sentido oposto daquele excesso de informações, de bagagem, já está acontecendo, mesmo que a gente não identifique, tá? Depois de falar que tem processos, né, também, porque agora vou falar da pandemia, mas existem vários exemplos para isso, né, as pessoas fecharem os olhos num estado de ansiedade muito grande, como, seja na pandemia, ou então você está com uma pessoa acamada no hospital, ou se você está no meio de uma resolução de um problema de trabalho, ou estresse de relacionamento. Para quem já medita, a ferramenta, ok, vai. Para quem quer usar isso como começo, às vezes tem que fazer, como a gente fala, que é tipo uma limpeza, né? Às vezes a gente tem que caminhar um pouco antes de sentar para meditar, tem que tomar um banho quente, tem que fazer alguma coisa para diminuir um pouco quando tem uma excitabilidade muito grande do corpo e mente, né? Então, isso a gente vai falar mais ali na frente. Mas só caso isso esteja acontecendo com você, né, que você percebe que tem uma bomba relógio, assim, dentro de você, seja de irritabilidade, de ansiedade, não se cobra, né, que imediatamente se feche os olhos e vai entrar no estado de plenitude. Muitas vezes a gente precisa, assim, tomar o tal do banho quente, fazer uma caminhada, para, então, conseguir sentar um pouquinho, tá? Aí a gente tem algumas definições de meditação, né? E quando eu comecei a dar o curso, falava muito sobre a meditação para nós, autocuidado, autocura, para o terapeuta se esvaziar de si mesmo, fazer o atendimento melhor, ter essa ferramenta de limpeza. Mas hoje, e claro, desde o ano passado, como as pessoas buscaram a meditação como, né, uma atividade, então as pessoas foram mais buscar, já existia aplicativo, professores dando aula de meditação, mas como isso aumentou. Então, já no curso eu falava que a meditação dentro do módulo de vocês, ela já era uma possibilidade de trabalho, ela é uma possibilidade de trabalho, você dar aula de meditação. Então, a gente vê isso, acho que lá no último módulo, como você pode, já falava da meditação nas escolas, né, dentro dos ambientes de saúde, fazer grupos de meditação, dentro de atendimentos hospitalares, dentro de clínicas, já existia essa possibilidade de oferecer a meditação
para pessoas. E a meditação como quem segue linhas. A gente já vai depois apresentar algumas linhas, como a meditação budista, a meditação do yoga, o vipassana. Então, pessoas que se especializam numa linha, no mindfulness, numa linha específica de meditar. Mas hoje, eu acredito que para a maioria de vocês está mais claro como que a meditação, ela é uma ferramenta importante, que as pessoas têm buscado dentro desse momento desse último ano, para aprenderem a meditar. Então, se você já medita, se você faz esse curso e você tem essa pegada de a meditação, eu vi vários alunos do curso de naturopatia realmente apresentando o seu trabalho de meditação, que eu acredito que talvez num outro momento, por situações, eles nem iam colocar isso como bandeira principal para eles, mas acabaram colocando, porque já eram meditantes, já eram praticantes de meditação e aprofundaram os seus conhecimentos e podem oferecer isso para as pessoas. Então, é muito bacana isso, a meditação sendo divulgada, espalhada na sociedade, porque ela de novo, a gente só precisa do nosso corpo, então ela deve ser disseminada. A Dani, no meu trabalho, breve como estratégia de descompressão para profissionais que atuam em uma UPA. 5 minutos. Você chegou a fazer, Dani, com esse grupo? Porque 5 minutos já faz muita diferença. E depois de novo, o acolhimento, Quando você oferece uma coisa dessa para um grupo de trabalho, você está dizendo para essas pessoas, olha, eu me importo com vocês, com a qualidade da saúde de vocês, como posso, as empresas, as pessoas que acabam dizendo, como posso fazer para que as pessoas tenham mais qualidade de vida e adoeçam menos, mesmo que algumas empresas coloquem isso no contexto de ter menos problemas ali na frente. Tá? Professora, posso falar? É a Daniela. Claro, pode falar. Quem que está falando? Não estou vendo. A Dani? É a Daniela. Ah, pode falar. Não, então, foi tá voltando agora de novo isso com o agravamento da pandemia, né? Mas os profissionais, eles relatavam como eles estavam direto ali, né? E ali tinha sido transformado alguns leitos como convidário, que a gente sempre tá alerta. Então, eles falavam que às vezes eles não tinham tempo, assim. Então, quando falavam isso, era como se não conseguia observar o próprio corpo, estavam tão, assim, ou não se permitiam. E aí, o quanto que essa pausa acessava várias outras coisas, assim, contato com sentimentos, com impotência, ou com medos. Então, tinham muitos relatos, assim, positivos com a experiência, e isso foi uma coisa que Sim. a gestão... Fica até arrepiada, Dani, exatamente. Sim, exatamente, você dá a oportunidade dessas pessoas pôr para fora, né? Aqueles 5 minutos de se olhar um pouquinho e muito bom, é muito bonito. E a meditação cabe em todas as profissões, em todas as salinhas de tudo, né? Assim, tanto no atendimento da saúde, como nas empresas. Agora a gente está no mundo online, mas mesmo no online, quem está fazendo... Eu, quando estava no ao vivo aqui, o pessoal fazia online, incentivava, a gente não tinha tanto essa dimensão de que funciona tão bem, né, nesse formato online. Quem faz há muitos anos, puxa, que delícia, né, a gente sentar numa sala, ter ali um sino, um cheirinho, né, e fazer. Só que no formato online, e já digo para vocês, para fazer isso na lição de casa, a gente pode fazer a mesma coisa, só que na nossa sala, né, no nosso cantinho, no cantinho do quarto, né, eu tô aqui num cantinho de quarto, e aqui tem, né, você coloca, se você gosta, você coloca o seu altar, você coloca coisas que te dão referências para ajudar na meditação, você pode deixar um livro de autoconhecimento para contemplar depois de meditar ou antes, usar o aroma, né, para que seja favorável, se você gosta de colocar, ter o sininho. Então, a gente pode ser autônomo nisso, né, aquela palavra lá de autonomia, ela é muito importante
para o terapeuta, e nesse momento online, mais ainda, a gente tem dado autonomia para as pessoas, eu dou, os alunos, por exemplo, de yoga, eles têm ganhado autonomia, para ter uma certa responsabilidade, para não se lesionar, né, na hora que está fazendo a aula, para ter, assim, esse cuidado. Então, olhar. Então, a gente pode fazer, vocês agora, acredito que alguns fazem, alguns, quando a gente fala, ainda não se ligaram. Nessa aula de hoje, se a gente faz lá na sala, né, tem aquela dinâmica acadêmica, tudo, mas muitas pessoas sempre têm, uns trazem comidinha, outros colocam aroma, uns fazem lojinha, mas aqui na nossa sala, a gente pode colocar todos esses aspectos que são favoráveis. Então, enquanto a gente está fazendo aula, a gente já pode fazer processo de autocura. Se eu escolher o aroma, que vai me dar o equilíbrio, se eu tomar aqui o meu floral, se eu colocar o japamala, se eu sentar, fazer a reflexão, então o tempo inteiro a gente pode usar a autocura a nosso favor. Quando a gente está recebendo um conhecimento, né, do curso, como que eu posso fazer as ferramentas para assimilar aquilo, para que, puxa, quando acaba o dia a gente tem aquela sensação de preenchimento, o que é uma coisa importante, né, nisso? Não ficar ali na internet, por exemplo, que é fácil, e eu sei, e não estou falando, eu sei, tenho filhas, conheço, a gente aqui, se não tiver sentado, se não tiver com o computador ou com o celular 100% desligar as outras ferramentas, passou o WhatsApp, a gente vai lá responder o WhatsApp. Conheço, gente. Passou a coisa, vai lá. Ai, tem eu não sei o que, eu vou lá. Tem que tirar isso hoje. Tira o dia para você, tá um dia lindo de sol. Quando a gente fizer o intervalo, sabe, não vai para a internet, a gente já faz isso todo dia, vamos sair do automático, vamos sair do nosso padrão, a gente só faz cura quando despadroniza nossas coisas, tanto serve para o corpo físico, para a mente, a gente sair do padrão, fazer um sábado diferente, deixa de lado a internet, hoje, tudo que a gente for ler é de naturopatia, de meditação. O Luiz, como colocar a prática de meditação em uma atividade particular? A meditação é um processo de imobilidade silenciosa. Luiz, como assim atividade particular? Você fala profissionalmente? Você quer dizer assim, um trabalho tipo de dentista? Ou eu entendi completamente errado a sua pergunta? Se quiser falar, Luiz, ou então escreve aí e a gente completa. Imobilidade silenciosa. Tem pessoas que consideram a meditação andando como um processo de meditação. A gente já vai falar dela ali na frente. Né? Ela é silenciosa, sim. Com certeza, a meditação ela vai levar ao silêncio de corpo e mente. Não, lavar a louça. Sim. A gente, tem logo ali na frente, já tem uns slides que falam... Eu usei o exemplo do lavar a louça. Quando a gente está lavando a louça assim, hoje, a gente parece que não lava mais a louça como antigamente. A gente não anda, as pessoas não andam sem ver o celular, as pessoas andam na rua olhando o celular. Não estou dizendo que todos nós façamos isso, mas vocês com certeza já viram ou eventualmente já fizemos, né? Então, o lavar a louça, assim como andar na rua sem o celular, a gente usa muito a palavra do contemplar. Então, quando a gente está lavando a louça, por exemplo, se a gente estiver concentrado no que estamos fazendo, a gente está contemplando aquele momento, como se a gente sentar na areia da praia e contemplar. Da contemplação para o processo de meditação, é um fio condutor. A gente quase não consegue desenhar essa linha de quando acaba... Se a gente está contemplando uma paisagem, né, natural, uma flor aqui na sua casa, uma vela, né, falo natural que é mais bonito, mas a gente contempla dentro de casa também. A gente contempla a deidade, né, a gente pode ficar contemplando a deidade, e dessa contemplação para a meditação, é um fio que às vezes a gente não consegue perceber, quando vê, está meditando. E quando a gente está meditando, a gente já não está mais contemplando, a gente está meditando, ou seja, a gente não tem mais aquela observação do objeto. O objeto está lá, mas a gente está no estado mais desperto.
Na questão da lava-louça, existe um movimento físico, né, Luiz, que é o que eu gosto de falar quando a gente está, o pessoal chama da meditação andando. É meditativo? É meditativo, mas é a meditação, quando a gente está andando, se passar a pedrinha, a gente vai levantar o músculo, né, a gente vai acessar o sistema nervoso autônomo, vai lá, levanta a perna, pula a pedrinha, assim como lavar a louça. Se eu soltar o prato, quebra. Então, tem até algumas fotos, às vezes, de alguns mestres que quando entram, na verdade, eles falam no samadhi, né? Que eles param aonde está, que para até a mão, assim. Tem uns quadros, assim, né? De que o mestre está assim, ele parou onde estava. Porque é aquela pausa absoluta. O Luiz, lavando a louça, quando caminho a pé, dirijo, e o olhar quase sempre para... Isso, exatamente. Isso é muito contemplativo e Luiz, é o caminho para essa meditação com a qualidade total, porque você está focando a sua mente em uma única coisa. Então, esse foco é o refinamento da concentração para, então, o estado de meditação acontecer. E acho que as pessoas estão precisando tanto disso, né, Luiz, da gente lavar a louça, lavando a louça, da gente caminhar e só caminhar. Acho que está faltando bastante isso nas pessoas, por isso que a mente não está dando conta de ficar quieta. Então, vamos ali, ó. A meditação é capaz de não pensar em nada, então você pode executar uma ação e de se desligar dos pensamentos. Sim, exatamente, mas lembrar que tem uma ação física. Depois a gente vai entrar nessa abordagem, né? Mas é meditativo, a palavra meditativa cabe. Quando a gente pensa de não movimentos físicos, a gente também tem uma outra experiência, né, diferente de quando a gente está fazendo um movimento físico, que a gente vai parar o sistema nervoso, né, periférico mais ainda. E se a gente para o sistema nervoso periférico, a gente fica concentrado aqui, né, hipófise, a gente vai trazer. A gente vai falar disso bem de tarde. Então, é meditativo, sim, mas tem um sistema nervoso periférico atuando. Quanto menos a gente usar dele, mais quietinho a gente fica, mais gostoso, mas isso daí tá válido. Algumas definições que normalmente são usadas para a meditação. Uma prática onde o indivíduo utiliza técnicas para focar sua mente num objeto, pensamento ou atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental e emocional. Aqui, ó. Deixa eu só dizer, essas definições, tá? Eu busquei, assim, tipo Google, livros, para a gente entender que, no caso da naturopatia, a gente deve ter uma visão muito aberta dessas definições, e não fechar a meditação num conceito só. Então, como ali o Júlio colocou, essa forma do meditar, e aqui a gente vai ver, dentro da forma mais devocional, dentro da forma mais científica, elas são complementares. A gente deve fazer, né, sugestão para o naturopata, principalmente para quem vai dar aulas de meditação, quem vai aplicar a meditação no outro, deixar essa visão bem aberta, porque as coisas se complementam. No fim, a experiência é única, né? As experiências são as mesmas, as técnicas são diferentes, elas vão muito pelo nosso gosto. Um gosta de fazer mais a meditação budista, o outro gosta de fazer a meditação vipassana, o outro gosta de fazer mindfulness, mas a experiência do meditar final é a mesma, independente da técnica. Professora, oi, é a Paula que está falando. Mas, por exemplo, usando o exemplo do Júlio, por exemplo, no caso de lavar a louça, existe um movimento repetitivo, e é uma coisa que não exige muito o pensamento lógico, né? Então, automaticamente, a gente acaba entrando num estado contemplativo. E aí, nesses momentos de estado contemplativo, você pode receber insights, que é o caminho óbvio de uma contemplação, né? Assim também como, por exemplo, quando vai fazer uma aula de Tai Chi Chuan, você tem um movimento, mas automaticamente esse movimento te leva para um estado contemplativo. E isso seria uma forma de meditação em movimento.
ou não? Sim, isso. Isso, essa palavra a gente pode definir assim também, pode chamar de completamente. O Tai Chi Chuan, ele é super meditativo como o yoga, né? Você fazer o movimento de yoga, muitas pessoas falam, eu estou na meditação dentro da postura. Existe um esforço físico acontecendo, como de lavar a louça, como no Tai Chi Chuan, mas ele é um estado meditativo. Você está completamente naquele lugar, sem pensamentos, apenas acontecendo, mesmo com a ação, né, muscular. É meditativo. A gente pode colocar nesse lugar, né? Mas a experiência quando a gente gasta menos energia, seja no movimento do Tai Chi, do lava-louça, ou mesmo nas posturas do yoga, como no yoga a gente busca uma postura que vai ser a que menos gasta energia, para que a gente possa realmente direcionar para esse lugar. Mas é meditativo, a gente pode colocar esse conceito da forma como vocês estão falando, está correto. Estou dizendo que existe ainda uma experiência mais silenciosa, que é ainda sem a gente estar usando movimentos, como pessoas que meditam deitadas, né? Aí você está usando bem menos do seu corpo, e corre ainda o risco da gente dormir. Então, também tem, a gente pode meditar deitado, só que ainda tem a possibilidade que alguns pegam no sono, então tem que achar esse caminho que não leva ao dormir, né? Seria toda a prática com atenção 100% voltada no momento presente, não na ação assim. São formas da gente dar essa definição, né? Mas a gente pode tirar um pouco essa ideia da atividade, mas vamos chegar lá. Aqui, ó, ação ou efeito de refletir profundamente sobre determinada coisa. Vocês estão vendo o que vocês estão falando? Estão nos conceitos, nas definições de meditação. A reflexão sobre um tema. Você vai contemplar sobre a existência. Isso é meditativo, né? Então, são definições que se complementam, são possibilidades, uma não exclui a outra. São experiências diferentes. Uma abertura mental para o divino, objetivando a orientação de um poder mais alto. Aquilo já tem uma experiência mais devocional. Um estado de silêncio que é vivenciado quando a mente se torna vazia e sem pensamentos. Contemplação da realidade e seus aspectos, como a impermanência, por exemplo. Aqui, de novo, usou a contemplação como a definição. Desenvolvimento de uma determinada qualidade mental, como energia, concentração, plena atenção, né, que é a atenção plena, e a bondade, já mais similar com os conceitos como do mindfulness, né? Então, você ficar com a palavra atenção plena é bem uma bandeira que se usa ali, tá? Então, é um estado desperto. Outra definição, esvaziar-se de si mesmo, que é aquela que a gente viu ali no começo. Espaço de tempo entre um pensamento e outro. Essa eu gosto bastante, porque esse espaço de tempo entre um pensamento e outro, quando a gente silencia um pouquinho, ele pode acontecer em 1 segundo, em 1 minuto, ou em 20 minutos, ou num tempo maior ainda, né? Mas esse não pensar não quer dizer que a gente não está resistindo, né? É um estado de plenitude, quietude da mente, fluxo contínuo de percepção, onde as qualidades da natureza se manifestam, que é justamente isso. Existe um fluxo contínuo de percepção. Quando a gente está meditando, a gente não está dormindo, a gente está percebendo. Mas é uma percepção de uma profundidade, né, onde a gente silencia tudo aquilo que pode silenciar, para que essa conexão, né, do centro, né, faça a gente perceber a natureza da forma mais real possível. A Carla, não consigo parar o pensamento quando está fazendo algo. Então, vocês vejam, como o Júlia, a Marinês colocou que consegue, então, fazer a contemplação, a atividade meditativa para Carla, quando está fazendo algo, vem o pensamento junto. Então, cada um tem um processo,
né, cara? Então, aí, assim, os processos, quando a gente tem um pensamento que não para, a gente vai ter que dar uma olhadinha ainda um pouquinho para trás. Primeiro, aqui, vamos ficar aqui. Vamos fazer uma experiência que a gente já vai tomar o nosso café. Mas primeiro a gente tem que achar um certo conforto nesse estado que a gente encontra o nosso sentar. Vamos sentar de novo, tá? Quando a gente faz o curso presencial, a gente senta na cadeira o tempo todo, né? Não tem as experiências do sentar no chão e tal. A cadeira, eu digo que ela é a mais democrática, porque ela não exige que você tenha muita mobilidade de quadril, quem tem problemas de joelho não pega, ela dá um suporte para a coluna também, né? Quem gosta e prefere sentar no chão, ou, não sei se tem alguém aqui que está acamado, a pessoa pode fazer a meditação deitada. Fora isso, vamos tentar fazer sentado, para os aspectos que surgem dessa experiência, tá? Isso. Então, vamos se acomodar na cadeira da forma como você gosta. Pode descruzar as pernas. Se você está com as pernas cruzadas de alguma forma, só descruza para tentar achar equilíbrio no peso do corpo. E assim com os braços. A gente vai apoiar as mãos nas coxas, tá? Uma em cada. Isso. Tenta descruzar as pernas. A gente vai levar os ombros para trás. Alongar a coluna, o pescoço. E relaxar os olhos um instante. Então, se puder, sinta o comando com os ouvidos, né? Se precisar abrir os olhos, abra, mas se puder, agora relaxa um pouco os olhos. Então, observa se o corpo está confortável, na forma que você escolheu. Se você observar incômodos no seu corpo, apenas observa agora, depois a gente partilha a experiência. Então, você vai escolher uma mão, uma das suas mãos, e vai colocar ela no colo do peito. Eu estou aqui fazendo, mas pode fazer isso só pelo comando. Isso. A outra mão você vai só virar a palma para cima, vai deixar os dedos relaxados. Então, uma mão no colo do peito, afastando bem os dedos, com um toque gentil. E você vai começar a inspirar mais longo. E sentir essa respiração crescendo o espaço nessa região do alto do tórax. Então, respira longo. E exala devagar, sente com a mão esse espaço voltando. Então, respira, faça isso algumas vezes, sentindo o espaço do seu tórax. Se puder, respire mais devagar, mais lento, mais longo. Observe o espaço da sua respiração. Se a respiração estiver curta, tudo bem, respira e procura aumentar um pouquinho esse tempo. A respiração lenta e longa dá a ideia também para nossa mente ir mais devagar, mais lento. Veja que a respiração ansiosa, ela é curta. Então, quando a mente tem muitos pensamentos, a respiração é curta. E agora a gente quer dar o oposto.
dessa informação. Então, respira devagar. Deixa essa respiração acomodar mais ainda as suas costas, os ombros. Solte o ar devagar. Sinta o colo do peito subindo e descendo sem pressa. Sinta no toque da sua mão, o movimento da sua respiração. Coloque a atenção somente nessa respiração e mais nada. Ainda com seus olhos relaxados, o rosto relaxado, volte a mão que está apoiada no tórax, apoia sobre a sua outra coxa. Então, relaxe os braços e as mãos. Continue respirando profundo. Devagar, sem pressa. E suave, começa a abrir os olhos, despertar. Isso, abrindo os olhos, já respira profundo de novo. Isso. E aí, se quiser se espreguiçar, se espreguiça. Isso. São 9h34, vamos então retornar. Retornar. 10h05, pode ser? Bom, deixa eu parar aqui, apareceu. Então tá. Se vocês tiverem dúvida, quem quiser escrevendo aí, ou voltar antes quiser escrever, tá? Então é isso. E vamos tentar, sei que não, todos não conseguem, mas vamos tentar tomar o café da manhã sem olhar as coisas chatas do... Olhar só coisa boa. Coisa boa é esse céu azul e esse sol lindo, tá? Eu sei que tem gente que precisa, tem gente que trabalha na área da saúde, tem gente que tem familiar, né, precisa de atendimento, e aí vocês usem esse intervalo. Mas de resto, olha um pouco para, né, vamos cuidar um pouco da gente hoje, vamos deixar o dia bom para a gente, fazer o café da manhã bem gostoso, tá? Então a gente já retorna, vamos coisar aqui, para não sair o solzinho.